Era o final de uma longa tarde de inverno. Hannah Valentina estava no escritório, revisando os últimos detalhes de um relatório importante, antes de se preparar para a tão aguardada festa de gala, da Associação Comercial. O evento anual era um dos momentos mais importantes do ano para a empresa, uma oportunidade, não apenas de celebrar os sucessos, mas de reforçar conexões estratégicas. Para Hannah, no entanto, a noite era carregada de expectativas e emoções conflitantes. Enquanto revisava os documentos, os olhos verdes de Hannah se voltaram para o relógio na parede. Estava na hora de se preparar para a festa. Ela se levantou, respirou fundo, e dirigiu-se ao banheiro para se trocar. O espelho refletiu sua figura esbelta e elegante, destacando o contraste de seus cabelos loiros escuros com a pele pálida. Ela prendeu os cabelos em um coque baixo, revelando seu pescoço esguio. Vestiu um longo vestido de veludo azul marinho, que lhe dava um ar de realeza moderna. Os olhos verdes, agora mais intensos, destacavam-se ainda mais contra a elegância simples do vestido. Hannah, observando seu reflexo, pensou: essa noite precisa ser perfeita. Eu não posso falhar agora. Conforme se arrumava, sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Por mais que estivesse orgulhosa de representar a empresa, sabia que o ambiente estaria repleto de pessoas que poderiam julgar suas origens humildes. O colar de safiras que usava brilhava suavemente, mas, em sua mente, a insegurança persistia. O salão estava esplendorosamente decorado para a ocasião, com grandes lustres de cristal pendendo do teto, iluminando o ambiente com uma luz suave e cálida. O som suave de uma orquestra ao fundo misturava-se ao murmúrio de vozes e ao tilintar de taças de champanhe. A atmosfera era de luxo e sofisticação. Hannah entrou no salão com passos confiantes, tentando esconder a tensão que sentia por dentro. Ela olhou ao redor, observando as figuras influentes da região, todas elegantemente vestidas, muitas acompanhadas por mulheres deslumbrantes. Seu olhar captou a figura de Isabela Navarro, uma advogada de sucesso, conhecida por sua postura impecável e por seu estilo refinado. Isabela, alta e esbelta, com seus cabelos castanhos escuros, caindo em ondas suaves, vestia um longo vestido preto de seda, com detalhes em renda, que realçavam ainda mais sua presença imponente. Hannah e Isabela trocaram um rápido olhar de reconhecimento e um sorriso educado, antes que cada uma se dirigisse ao seu grupo. No entanto, Isabela, com seu olhar perspicaz, notou algo nas expressões das pessoas ao redor de Hannah. Se Hannah pudesse ver o que Isabela intuía, perceberia as sutis ondas de energia emanando de algumas mulheres ao seu redor, uma mistura de cinza e verde acinzentado, refletindo inveja e ressentimento. Depois de algumas horas, Hannah se retirou para o banheiro, buscando um momento de paz, longe da multidão. Enquanto retocava o batom, ouviu vozes femininas se aproximando. Você viu a Hannah Valentina? Quem diria que uma mulher como ela estaria aqui? Disse uma voz, carregada de desdém. Pois é. Quem ela pensa que é? Por mais que se vista de veludo e safira, continua sendo uma pobretona. Nunca será uma de nós, respondeu outra, rindo. Hannah congelou. As palavras cortaram fundo, como facas afiadas. Ela se encolheu, sentindo as lágrimas começarem a escorrer. As vozes continuaram, sem saber que Hannah estava ali, ouvindo cada palavra. As ondas de energia que emanavam das mulheres maldosas eram de um marrom acinzentado, carregado de vitimismo e inveja. Essas energias pesadas encheram o banheiro, como uma névoa densa, que parecia sufocar o ambiente. Se Hannah não estivesse tão imersa em sua dor, teria percebido como essas energias não apenas afetavam ela, mas também envenenavam as próprias mulheres que as emanavam, obscurecendo suas auras e enfraquecendo sua saúde mental e física. Mas, naquele momento, tudo o que Hannah sentia era vergonha e tristeza. Porém, Hannah não estava sozinha. Outra mulher havia entrado silenciosamente no banheiro. Isabela Navarro, a advogada, ouviu toda a conversa, e imediatamente reconheceu a crueldade nas palavras das outras. Sua postura firme, e o olhar decidido, a impulsionaram a agir. Isabela aproximou-se de Hannah, ainda escondida, e disse com uma voz suave, mas segura. Não deixe que essas palavras a definam, Hannah. Elas só refletem a insegurança, e a pequenez de quem as pronuncia. Hannah olhou para cima, surpresa, e ainda em choque. Os olhos azuis profundos de Isabela encontraram os dela, oferecendo uma empatia que Hannah não esperava encontrar naquele lugar. Você não merece ouvir isso.
continuou Isabela, e, sinceramente, essas mulheres não merecem a sua atenção. Eu também vim de uma origem humilde, e sei como essas situações podem nos ferir. Mas você está aqui por mérito. Lembre-se disso. Hannah assentiu, tentando absorver as palavras gentis de Isabela. Ela se esforçou para controlar as emoções, sentindo que o apoio inesperado começava a dissipar a nuvem de energia escura que a envolvia. Isabela, percebendo a mudança na energia ao redor de Hannah, continuou. Este evento é sobre ajudar pessoas que vêm de onde nós viemos. Elas perderam o foco do que realmente importa. Mas você e eu, nós sabemos o valor de cada oportunidade que conquistamos. As duas mulheres voltaram juntas ao salão principal, onde o jantar estava prestes a ser servido. As mesas redondas, elegantemente decoradas com flores brancas e velas cintilantes, acomodavam até 20 pessoas cada. Isabela conduziu Hannah a uma das mesas, convidando-a a se sentar ao seu lado. Sente-se comigo, disse Isabela. Será bom conversarmos. Hannah sentou-se, ainda processando o que havia acontecido. Sentia-se grata pela gentileza de Isabela, mas também profundamente magoada pelas palavras que ouvira. Enquanto observava as pessoas ao redor, conversando e rindo, seu olhar encontrou novamente as mulheres que a haviam difamado. A raiva começou a ferver dentro dela, misturada com uma sensação de inferioridade que parecia esmagadora. Isabela, sensível como era, percebeu a mudança na expressão de Hannah. Se Hannah estivesse atenta ao seu dom, veria as flechas negras de raiva e ressentimento saindo de seu próprio peito, dirigindo-se diretamente às três mulheres. Essas flechas de energia negativa tinham o poder de enfraquecer ainda mais a saúde e o bem-estar daquelas que as receberam, criando um ciclo vicioso de dor e maldade. Isabela tocou levemente o braço de Hannah, trazendo-a de volta à realidade. Hannah, eu sei que é difícil, mas quero que você tente não se prender a esses sentimentos. O ressentimento só vai prejudicar você. Deixe-o ir. Olhe para elas com compaixão, não com raiva. Hannah respirou fundo, tentando se acalmar. Ela fechou os olhos por um momento, concentrando-se em liberar os sentimentos negativos que a dominavam. Quando abriu os olhos novamente, viu que a energia ao redor das mulheres começava a mudar. As flechas negras se dissipavam no ar. Ela percebeu que, ao controlar suas próprias emoções, tinha o poder de interromper o ciclo de negatividade. Você tem razão, disse Hannah, sentindo uma nova força interior crescer. Eu preciso deixar isso ir. Isabela, percebendo que Hannah estava mais calma, sorriu, e sugeriu uma mudança de assunto. Deixe-me contar uma história, disse Isabela, sua voz carregada de um tom leve e descontraído. Algo que aconteceu na minha família, e que me ensinou uma lição importante sobre a vida. Hannah assentiu, curiosa, enquanto Isabela começava a falar. Há muitos anos, minha família estava passando por um período difícil. Minha mãe trabalhava em 2 empregos, e meu pai estava doente, incapaz de trabalhar. A situação era complicada, e eu tinha que ajudar em casa, enquanto ainda era criança. Conforme Isabela contava sua história, Hannah podia sentir a energia ao redor delas mudar. As cores que emanavam de Isabela eram suaves e acolhedoras, tons de rosa e dourado, que indicavam amor e sabedoria. Essas cores enchiam o espaço ao redor da mesa, criando uma atmosfera de paz, que começou a afetar todos os presentes. Um dia, um de nossos vizinhos, que era conhecido por ser bastante avarento, decidiu fazer uma visita inesperada. Ele trouxe uma sacola cheia de comida e disse: "Ouvi dizer que vocês estão passando por um momento difícil. Pensei que isso poderia ajudar." Minha mãe ficou surpresa e grata, mas, ao mesmo tempo, desconfiada, pois ele nunca tinha sido generoso antes. Mais tarde, descobrimos que ele havia ganho na loteria, e essa foi sua primeira ação de caridade. O que aprendemos com isso? Nunca julgue alguém pela aparência, ou por seu passado. As pessoas podem mudar, e a generosidade pode vir dos lugares mais inesperados. Hannah sorriu, absorvendo a mensagem da história. Ela olhou ao redor, notando que o ambiente parecia mais leve, mais positivo. As ondas de energia negativa, que antes pairavam no ar, haviam desaparecido, substituídas por uma luz dourada suave, simbolizando sabedoria e compaixão. E Isabela concluiu: às vezes, aqueles que nos ferem estão apenas refletindo suas próprias dores. E,
quando escolhemos a compaixão, em vez do ressentimento, transformamos, não apenas nossas vidas, mas também a energia ao nosso redor. Hannah assentiu, sentindo-se mais forte, e mais em paz. As palavras de Isabela ressoaram profundamente nela, ajudando-a a encontrar um novo equilíbrio. Como a noite ainda estava longa, e as conversas ao redor das duas novas amigas eram fúteis, e sem interesse para elas, cujos interesses eram simples, generosos e elevados, continuaram a falar das suas próprias experiências pessoais. Isabela, percebendo que Hannah estava ainda mais conectada à conversa, sorriu, com um brilho no olhar, pronta para compartilhar mais uma de suas histórias, que, além de engraçada, tinha um toque profundo de transformação pessoal e social. Agora, vou te contar uma história que, de certa forma, mudou minha vida. Disse Isabela, inclinando-se levemente em direção a Hannah, que, curiosa, sorriu de volta. Estou ansiosa para ouvir. Respondeu Hannah, sentindo que o que viria a seguir seria tão impactante quanto a primeira história. Isabela começou a relatar um episódio que aconteceu há alguns anos, quando decidiu fazer uma visita inesperada à família de seu então namorado, Rafael Navarro. Na época, eles estavam juntos há quase um ano, e o relacionamento deles era uma mistura perfeita de paixão e compreensão mútua. Rafael, um advogado bem-sucedido, estava em uma viagem de negócios no exterior, e Isabela, sentindo sua falta, decidiu visitá-lo sem avisar. Naquela época, eu já tinha alcançado um bom nível de sucesso profissional. Começou Isabela, a voz dela denotando uma leve nostalgia. Eu era CEO de uma grande empresa, mas ainda carregava algumas inseguranças, principalmente por conta da minha origem humilde. Sempre me senti um pouco fora de lugar em certos círculos sociais, então queria conhecer a família do Rafael de uma maneira diferente, sem que meu status ou aparência interferissem. Hannah assentiu, já envolvida na narrativa. Entendo perfeitamente. Às vezes, queremos ser vistos pelo que somos, não pelo que representamos. Isabela sorriu, grata pela compreensão. Exatamente. Então, eu resolvi fazer algo inusitado. Decidi me apresentar de forma simples, sem as aparências de CEO. Troquei meu terno caro por uma calça jeans, uma camiseta branca, e um rabo de cavalo despretensioso. Fui assim para Campos do Jordão, onde a família de Rafael morava. Hannah riu ao imaginar a cena. E como foi? Bom, quando cheguei à casa dos Navarro, fui recebida pela mãe do Rafael, Dona Laura. Ela me olhou de cima a baixo e, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me levou direto para a cozinha. Acredita que ela achou que eu era nova empregada? Isabela disse, rindo junto com Hannah. Não acredito, exclamou Hannah, os olhos arregalados de surpresa. Acredite! E, naquele momento, eu poderia ter revelado minha verdadeira identidade, mas algo me fez continuar a farsa. Pensei que seria interessante ver como eles realmente tratavam as pessoas, sem o filtro da posição social. E, para ser honesta, foi uma experiência que me ensinou muito sobre eles, sobre mim mesma, e sobre a nossa sociedade. O tom de Isabela ficou mais sério, e a energia ao redor delas começou a mudar. Se Hannah pudesse ver, notaria que o ambiente estava imerso em tons de verde esmeralda, uma cor que simbolizava crescimento, cura e esperança. Continue, disse Hannah, agora completamente absorvida pela história. Eu passei alguns dias naquela casa, vivendo como uma simples empregada. No começo, foi estranho e desconfortável. A Dona Laura era rígida, uma mulher exigente, que olhava para mim com uma mistura de indiferença e superioridade. O Sr. Arthur, pai do Rafael, era ainda mais distante. Ele mal falava comigo e, quando fazia, era sempre com um ar de superioridade. Hannah balançou a cabeça, já imaginando como isso poderia ter sido doloroso para Isabela. Deve ter sido difícil. Comentou Hannah, com empatia. Foi. Mas o mais difícil foi ver como a jovem empregada da casa, Clara, era tratada. Ela era uma garota muito humilde, mas com sonhos, e uma vontade enorme de estudar administração. Ela me lembrava de mim mesma, nos tempos em que mal tinha dinheiro para comer, quanto mais para estudar. Aquilo me tocou profundamente, e percebi que minha pequena farsa poderia ter um propósito maior. Explicou Isabela, com um brilho nos olhos que indicava o quanto aquele período havia sido transformador para ela. Você fez algo por ela, não é? Perguntou Hannah, já prevendo o desfecho. Isabela sorriu, confirmando com um leve aceno de cabeça. Sim. Mas,
Antes que eu pudesse fazer algo, precisei enfrentar a realidade da minha situação. Eu sabia que, em algum momento, a verdade viria à tona, e foi exatamente o que aconteceu. Isabela então descreveu como, em uma noite, cerca de uma semana após sua chegada, ela estava na cozinha, preparando um chá para Dona Laura, quando ouviu vozes exaltadas vindas da sala de estar. Curiosa, ela se aproximou da porta, ouvindo Dona Laura falando com Rafael ao telefone, sem saber que ele estava do outro lado do mundo, numa viagem de negócios. Dona Laura estava criticando Rafael por se envolver com uma mulher de negócios. Ela dizia que todas as mulheres como eu, só estavam interessadas em dinheiro e status. Disse Isabela, enquanto Hannah apertava os lábios, sentindo a injustiça da situação. Ela não sabia quem você era de verdade. Disse Hannah, com um tom de indignação. Exatamente. Mas o que mais me tocou foi quando ela mencionou que tinha contratado uma nova empregada, referindo-se a mim, claro. Foi então que percebi que precisava dar um fim àquela situação. A energia ao redor de Isabela começou a se transformar novamente, tornando-se uma mistura de verde e dourado, uma combinação que simbolizava sabedoria e compaixão. No dia seguinte, decidi revelar a verdade. Rafael chegou de viagem, e claro, ficou surpreso ao me ver naquela situação. Contei tudo a ele, desde a ideia de me passar por empregada até o que havia testemunhado na casa. Ele ficou chocado, mas também impressionado com a coragem que tive para fazer isso. Isabela então falou sobre como, após a revelação, a família de Rafael ficou inicialmente em estado de choque. Dona Laura, em particular, não conseguia acreditar que tinha tratado sua futura nora daquela maneira. Arthur, por outro lado, ficou envergonhado por ter subestimado Isabela. Foi uma grande lição para todos. Continuou Isabela. Eles precisaram enfrentar seus próprios preconceitos e aprender a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Mas a verdadeira mudança começou quando decidi ajudar Clara. Hannah assentiu, já imaginando o que estava por vir. Eu ofereci a Clara uma bolsa de estudos integral, para que ela pudesse cursar administração, e um estágio na minha empresa. Ela ficou em choque, não acreditando que algo assim poderia acontecer com ela. Hoje, Clara está terminando a faculdade, e já começou a trabalhar comigo. Ela se tornou uma jovem incrível, cheia de potencial. Disse Isabela, com orgulho na voz. O salão de banquetes estava agora repleto de uma energia suave e positiva. As ondas de energia ao redor de Isabela continuavam a brilhar, irradiando uma luz cálida, que parecia envolver todos ao redor em uma sensação de paz e esperança. E isso é maravilhoso, Isabela. Você realmente fez a diferença na vida dela. Disse Hannah, emocionada. Eu fiz o que pude, mas foi Clara quem realmente se dedicou, e trabalhou duro para chegar onde está hoje. Ela sempre teve esse potencial dentro de si, só precisava de uma chance, alguém que acreditasse nela. Respondeu Isabela. Hannah sorriu, sentindo uma nova onda de gratidão por ter conhecido Isabela naquela noite. Você me ensinou muito esta noite, Isabela. Não apenas com suas palavras, mas com seu exemplo. Eu também quero ser uma pessoa que ajuda os outros a enxergarem seu potencial, disse Hannah, com sinceridade. Isabela pegou a mão de Hannah, com delicadeza, transmitindo uma energia reconfortante. Você já é essa pessoa, Hannah. Nunca duvide disso, disse Isabela, com um sorriso caloroso. As duas continuaram a conversar por mais algum tempo, compartilhando histórias e risadas. O ambiente ao redor delas era agora quase etéreo, com as cores suaves de rosa, dourado e verde, preenchendo o espaço e afetando positivamente todos ao redor. Mesmo aqueles que estavam em outras mesas, pareciam mais relaxados, mais alegres, como se a energia positiva, emanada pelas duas mulheres, tivesse alcançado cada canto do salão. Isabela, ainda sentindo a conexão com Hannah, resolveu aprofundar-se um pouco mais na história, e nas mudanças que ocorreram na família Navarro, após aquele episódio. Ela sabia que contar essas experiências, não apenas ajudaria Hannah, mas também reafirmaria para ela mesma o valor da compaixão, e da mudança. Depois que a verdade veio à tona, houve um momento de muita reflexão para todos nós. Começou Isabela. Dona Laura, que sempre foi tão rígida, começou a questionar suas atitudes, e a maneira como tratava as pessoas ao seu redor. Arthur, que sempre manteve uma postura superior, teve que confrontar a hipocrisia de seus valores. E Rafael, e bem, ele teve que lidar com a realidade de que sua família não era exatamente como ele imaginava.
Hannah observava Isabela atentamente, absorvendo cada palavra, enquanto a energia ao redor delas permanecia calma e reconfortante. Mas o mais importante, continuou Isabela, foi que todos decidiram mudar. Não foi fácil, claro. O preconceito é algo profundamente enraizado, mas a vontade de melhorar, de ser uma pessoa melhor, pode fazer milagres. Isabela então começou a falar sobre as mudanças que começaram a ocorrer na casa dos Navarro. Dona Laura, movida pela vergonha e pelo desejo genuíno de ser uma pessoa melhor, começou a tratar Clara e os outros empregados com muito mais respeito e consideração. Ela até mesmo se ofereceu para ajudar Clara com seus estudos, algo que nunca teria passado pela sua cabeça antes. Laura se envolveu tanto nos estudos de Clara, que acabou descobrindo uma nova paixão por ensinar e ajudar os outros. Disse Isabela, com um sorriso no rosto. Ela começou a fazer trabalho voluntário em uma organização que ajuda jovens de baixa renda a conseguir bolsas de estudo. Foi uma transformação incrível de se ver. A energia ao redor de Isabela brilhou com mais intensidade, refletindo a profundidade da transformação pessoal e social que estava sendo discutida. E Arthur? Perguntou Hannah, interessada em saber como o pai de Rafael havia reagido a tudo isso. Arthur, ele foi um caso à parte, disse Isabela, balançando a cabeça levemente. Ele era um homem muito orgulhoso, mas, aos poucos, foi percebendo que seu orgulho estava destruindo, não apenas suas relações familiares, mas também a sua própria felicidade. Começou a ler seus livros de ética e responsabilidade social, com um novo olhar, e decidiu aplicar esses conceitos na empresa que dirigia. Hannah ficou impressionada ao ouvir como Arthur havia transformado sua empresa, implementando políticas progressistas de recursos humanos e programas de responsabilidade social corporativa. Ele até mesmo criou um programa de bolsas de estudo para os filhos dos funcionários, algo que jamais teria considerado antes. Essas mudanças não só melhoraram a empresa, mas também a vida de muitas pessoas, disse Isabela, refletindo sobre o impacto positivo que pequenas ações podem ter na sociedade como um todo. Hannah sorriu, encantada com a história de transformação que estava ouvindo. E você, e Rafael? Como isso afetou o relacionamento de vocês? Perguntou Hannah, sabendo que aquela experiência deve ter tido um impacto profundo na relação deles. Isabela riu levemente, seus olhos brilhando com o amor que sentia por Rafael. Nosso relacionamento ficou mais forte do que nunca. Rafael sempre foi um homem de princípios, mas ver como sua família reagiu, e como eles estavam dispostos a mudar, o tocou profundamente. Nós tivemos muitas conversas sinceras sobre expectativas, valores, e o que realmente importa na vida. Explicou Isabela, a voz dela refletindo a profundidade de sua conexão com Rafael. Hannah, sentindo-se profundamente tocada pela história, não conseguiu deixar de pensar em como essa experiência também havia transformado Isabela. Mesmo sem perceber, Isabela irradiava uma energia de compreensão e empatia, que parecia iluminar todos ao seu redor. Vocês realmente são um casal inspirador. Disse Hannah, com um sorriso caloroso. Isabela retribuiu o sorriso, tocada pelo elogio. Obrigado, Hannah. Eu acredito que o que realmente nos une é a vontade de crescer juntos, de sermos melhores, não apenas um para o outro, mas também para o mundo ao nosso redor. A conversa continuou, com Isabela contando como, após todas essas mudanças, Rafael propôs casamento. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor e significado. O que mais importava para Isabela e Rafael era a união de suas famílias e a nova vida que estavam construindo juntos, baseada em respeito, compreensão e amor genuíno. Nosso casamento foi um símbolo de tudo que havíamos aprendido juntos. Foi um momento de celebração, não apenas da nossa união, mas também das mudanças que ocorreram em nossas vidas, e nas vidas das pessoas ao nosso redor. Disse Isabela, com um brilho nos olhos. Hannah, agora completamente envolvida na história, sentiu uma onda de emoção ao imaginar a cena. A energia ao redor delas era agora uma mistura vibrante de cores, com tons de rosa, dourado e verde, representando amor, sabedoria e crescimento. Isso realmente me faz acreditar que as pessoas podem mudar, Isabela. Suas histórias são uma prova viva disso. Disse Hannah, com sinceridade. Sim, as pessoas podem mudar. Respondeu Isabela, com um tom suave, mas firme. Mas, às vezes, precisamos de uma experiência que nos faça olhar para dentro de nós mesmos, que nos desafie a sermos melhores. Hannah refletiu sobre as palavras de Isabela, sentindo uma nova perspectiva se formando dentro de si.
As duas mulheres compartilharam um momento de silêncio, compreendendo a profundidade das experiências que haviam discutido, e como elas as haviam transformado. Eu só espero que um dia eu possa ser tão forte e compassiva quanto você, Isabela. Disse Hannah, quebrando o silêncio. Isabela sorriu, apertando a mão de Hannah de maneira reconfortante. Você já é, Hannah. Nunca se subestime. A força está em reconhecer as nossas fraquezas e trabalhar para superá-las, e eu vejo isso em você. A energia ao redor delas brilhou ainda mais forte, refletindo a conexão profunda que haviam estabelecido naquela noite. Era como se o salão de banquetes inteiro tivesse sido envolvido por uma aura de compaixão e compreensão, tocando todos os presentes, mesmo aqueles que estavam longe da conversa. Conforme a noite avançava, Isabela e Hannah continuaram a conversar, agora com uma leveza e alegria renovadas. Elas riam e compartilhavam histórias, criando um laço de amizade que sabiam que seria duradouro. Isabela concluiu a história com uma reflexão final, que ressoou profundamente em Hannah. No final das contas, Hannah, a verdadeira riqueza não está nos bens materiais ou no status social. Está na capacidade de amar, de crescer e de fazer a diferença na vida dos outros. E essa é uma lição que Rafael e eu levaremos conosco para sempre, passando-a adiante para nossos filhos e para todos aqueles cujas vidas tocarmos. Hannah assentiu, sentindo-se mais leve e inspirada. Ela sabia que, dali em diante, carregaria consigo as lições que aprendeu naquela noite e que, como Isabela, usaria sua vida para fazer a diferença, onde quer que fosse. As horas avançavam, e o clima no salão de banquete se tornava cada vez mais leve e descontraído. Os convidados circulavam entre as mesas, rindo e conversando, mas Hannah e Isabela permaneciam sentadas, imersas em uma conversa íntima e reveladora. Isabela percebeu que Hannah estava ainda mais à vontade, e a tensão que antes dominava sua aura havia se dissipado. As cores ao redor de Hannah, que antes eram cinzas e opacas, agora começavam a ganhar tons de azul claro e rosa suave, indicando paz interior e um renascimento de esperança. Sabe, Isabela, começou Hannah, sua voz baixa e carregada de emoção. Às vezes, sinto que minha vida é um completo caos. Tudo parece fora de controle. Eu tenho 2 filhos pequenos, e eles me dão tanto trabalho. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E também, tem aquele sentimento constante de que nunca sou boa o suficiente, que nunca vou escapar das marcas da minha infância. Isabela, sempre sensível às emoções das pessoas, notou que Hannah começou a se retrair um pouco, como se suas palavras trouxessem de volta sentimentos de dúvida e confusão. Embora Isabela não pudesse ver as cores ao redor de Hannah, sua presença calma e iluminada irradiava uma sensação de segurança e acolhimento. Ela observou com atenção a linguagem corporal de Hannah e, com delicadeza, transmitiu uma energia protetora e acolhedora, buscando confortá-la. Hannah, entendo perfeitamente o que você está sentindo. Disse Isabela, com um tom de voz suave, mas firme. Eu também tive uma infância difícil, cheia de desafios que, por muito tempo, pensei que me definiriam. Mas você precisa entender algo muito importante. Um trauma de infância, por mais doloroso e marcante que seja, só continua a nos afetar, se nós permitirmos. Hannah olhou para Isabela, seus olhos começando a brilhar com uma nova compreensão. Ela podia ver as ondas de energia ao redor de Isabela, uma mistura radiante de dourado e rosa, que emanava amor, sabedoria e uma força interior inabalável. Essas cores vibrantes envolviam Hannah, trazendo-lhe uma sensação de calor e segurança, que há muito tempo não sentia. Mas como eu posso fazer isso? Hannah perguntou, sua voz carregada de incerteza. Como posso deixar para trás algo que foi tão marcante na minha vida? Parece que esse caos, essa desordem, é tudo o que eu conheço. Isabela inclinou-se um pouco para a frente, olhando profundamente nos olhos de Hannah. A escolha é sua. Hannah. Você pode continuar a dar importância ao que aconteceu no passado, revivendo essa dor repetidas vezes, ou pode tomar as rédeas da sua vida, e decidir que essa experiência, em vez de te limitar, vai te impulsionar a ser a pessoa que você deseja ser. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível. E a recompensa? Bem, a recompensa é a liberdade, a paz interior e, principalmente, a chance de criar uma vida que você ama, e não uma que você apenas suporta. Enquanto Isabela falava, as cores ao redor de Hannah começaram a mudar novamente. O cinza e o marrom começaram a se dissipar, dando lugar a um suave tom de azul,
que sugeria serenidade, e a um leve rosa que indicava o início de um processo de autoaceitação. Era como se as palavras de Isabela estivessem limpando a névoa ao redor de Hannah, permitindo que ela visse um caminho claro à sua frente. Eu nunca pensei dessa forma, admitiu Hannah, a voz embargada. Eu sempre vi meus traumas como algo que me define, que molda quem eu sou. Mas o que você está dizendo é como se eu pudesse escolher ser diferente, escolher ser quem eu quero ser, independentemente do que aconteceu antes. Exatamente. Isabela confirmou, sorrindo. Você pode escolher. E mais, você tem duas razões incríveis para fazer isso. Seus filhos. Ela fez uma pausa, para que suas palavras fossem absorvidas por Hannah. Se você continuar a viver nesse caos, nessa desordem, o que você acha que está ensinando a eles? Você pode estar criando, sem perceber, os mesmos traumas neles. Mas, se você decidir transformar sua vida, se tornar a mulher forte, equilibrada e realizada que eu sei que você pode ser, você estará mostrando a eles o exemplo mais poderoso que existe. Que somos capazes de superar nossos desafios e de criar a vida que desejamos. Hannah ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Isabela. Ela podia sentir as ondas de energia positiva ao redor dela se intensificando, como se o salão de banquetes inteiro estivesse imerso em uma luz dourada suave, irradiada pela sabedoria e compaixão de Isabela. Era uma energia que não apenas envolvia Hannah, mas também os outros convidados ao redor, trazendo uma sensação de harmonia e paz a todos. Eu quero ser essa pessoa, Isabela, disse Hannah, com uma nova determinação na voz. Quero ser uma mãe melhor, quero ser uma profissional dedicada, e mais importante, quero ser alguém de quem eu mesma me orgulho. Não quero mais ser definida pelo meu passado, mas pelo que eu escolho fazer daqui para frente. Isabela sorriu, satisfeita com o que via. A cor ao redor de Hannah estava agora em tons de azul claro, e rosa suave, com leves faíscas douradas. Essa nova paleta representava esperança, amor próprio, e uma abertura para as infinitas possibilidades que a vida oferecia. E você pode! Hannah. Isabela afirmou com convicção. Você já deu o primeiro passo. Agora, é só continuar caminhando. E lembre-se, você não está sozinha. Eu estarei aqui, ao seu lado, sempre que precisar. Vamos nos encontrar mais vezes, tomar um café, almoçar e você verá que, com o tempo, tudo vai se encaixar. Não porque é fácil, mas porque você é forte. Hannah sorriu, sentindo-se mais leve do que se lembrava em anos. Pela primeira vez, ela sentiu que havia encontrado uma amiga verdadeira, alguém que entendia suas dores, e que, ao mesmo tempo, a inspirava a ser melhor. Obrigada, Isabela, disse Hannah, sua voz suave, mas carregada de emoção. Obrigada por me mostrar que eu posso ser mais do que meus traumas. Que eu posso escolher ser a pessoa que quero ser. Isabela apertou a mão de Hannah, um gesto simples, mas carregado de significado. E você vai conseguir. Isabela respondeu, com um brilho de certeza nos olhos. Porque você já começou a mudança. Agora é só continuar. E quem sabe, no próximo ano, naquela gala, você não estará aqui novamente, não só pela sua aparência e origem, mas pela sua competência, pelo que você se tornou. Hannah assentiu, determinada. Já não via a gala como um desafio intransponível, mas como um objetivo alcançável, uma meta que ela estava determinada a atingir. As duas mulheres continuaram a conversar, rindo e compartilhando histórias, enquanto ao redor delas, a energia no salão de banquetes brilhava em cores vibrantes e acolhedoras. Era uma noite de transformação, não apenas para Hannah, mas para todos que estavam ali presentes. E, enquanto a noite avançava, ficou claro que aquela não era apenas uma noite de festa, mas o início de uma nova jornada para Hannah, uma jornada em direção a uma vida cheia de propósito, equilíbrio e felicidade. E assim, enquanto a música suave continuava a tocar no fundo, e as luzes da cidade brilhavam do lado de fora, Hannah sentiu uma onda de gratidão tomar conta de si. Ela sabia que, com a amizade e o apoio de Isabela, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe trouxesse. Mais do que isso, estava pronta para se tornar a mulher que sempre quis ser. A partir daquele momento, Hannah decidiu que sua missão era irradiar para os outros a mesma energia magnética e iluminada que via em Isabela. Queria se tornar uma fonte de amor, compreensão e apoio, tanto em sua vida pessoal, quanto profissional. E, ao mesmo tempo, tinha um novo objetivo claro.
ser a profissional mais dedicada e competente na sua empresa, para que, na próxima gala, ela estivesse ali, não só pela sua aparência ou pela sua origem, mas também pela sua excelência e realizações. Hannah e Isabela tornaram-se grandes amigas, encontrando-se regularmente para tomar café, almoçar e compartilhar suas vidas. E com o passar do tempo, Hannah viu sua própria vida se transformar. Não era mais definida por seus traumas, mas pelas escolhas que fazia a cada dia. Escolhas de coragem, amor e determinação. Ao final da noite, enquanto se despediam, Hannah sentiu que algo profundo havia mudado dentro dela. Aquele não era o fim, mas o começo de uma nova fase, cheia de possibilidades e de promessas. E, com Isabela ao seu lado, sabia que poderia alcançar tudo o que desejasse. Assim, as duas mulheres deixaram o salão de banquetes, irradiando uma energia luminosa que tocava a todos ao seu redor, prontas para enfrentar o futuro com força, esperança e a certeza de que juntas, poderiam conquistar o mundo. Se você gostou do vídeo e quer ajudar o canal, deixe o seu like e se inscreva. Contribua com os comentários e compartilhe com seus amigos e conhecidos em suas redes sociais.